Avaliar por estas imagens e pelo cenário que nos foi mostrado pela nossa equipa de reportagem, diria que há condições para que se jogue e que se jogue bem, mas depois uma coisa é o que vemos, outra coisa é depois quando os jogadores começarem a pisar a relva, não é? Bom dia a todos. É exatamente isso, Andreia, porque ao longe parece que o tapete está bom. O Santa Clara não treinou nem jogou nos últimos 11, 12 dias ali. Mas este não é um relvado bom. Portanto, é um relvado muito fofo, por muito que a relva esteja cortada e já tenha informação da verificação por parte dos delegados da Liga que está nas normas, entre os 0,22 e 0,25. Logo se vê com o aquecimento e com o decorrer do jogo, embora não chova, e isso é um bom sinal, não está prevista chuva para São Miguel, que pelo menos o Benfica encontra um relvado normal, eu vou chamar assim. Mas há uma coisa que não se apaga na classificação, é só abrir o site da Liga. Este relvado é o pior relvado da Liga Portuguesa. Uma coisa é o que estamos a ver, outra coisa depois é a prática e o pisar dos jogadores no aquecimento e com o decorrer da partida, zonas ou não mais danificadas. Para se ter uma ideia, é com diferença o pior relvado. Aliás, vão-se defrontar as equipas que têm lideram a classificação do melhor relvado e que está no último lugar. Mas este relvado é o mesmo para os rivais do Benfica à conquista pelo título, não é? O Sporting já lhe ganhou 2 vezes esta época e o Porto uma vez, os 3 sem saberem ler nem escrever. Não sei se estás recordado, foi aquele canto do Kenda, depois houve aquele penalti na Taça de Portugal do Morten Newman e o gol do Ioannidis no prolongamento, e o Porto naquele lance bizarro do guarda-redes que ofereceu um gol a Samu. Sim. Portanto, estes estádios têm história. O Petit estreia-se em casa como treinador do Santa Clara. Não ganham desde 6 ou 7 de dezembro, por aí. Vem numa série de 9 jogos sem ganhar, incluindo a taça. E, portanto, é uma equipa que precisa desesperadamente de pontos, para utilizar uma expressão de José Mourinho ontem como treinador do Benfica, mas o Santa Clara também está em lugar de play-off. E, portanto, creio que estão aqui reunidas as condições para não termos um espetáculo tão feio no capítulo do relvado, mas espera-se que também as equipas possam proporcionar, porque estão tão desesperadas as duas por fazerem pontos, um bom jogo de futebol. Mas concordas com José Mourinho? O Benfica até precisa mais do que o Santa Clara? Não concordo. Cada um tem os seus objetivos. Está o Benfica desesperado para empatar o Sporting hoje e colocar-lhe pressão, desesperado para aproximar do Porto e esperar pelo que o Porto vai fazer na Madeira, mas o Nacional também está desesperado, porque vamos lá deixar o AVS de lado, ou a AFS, ou como é que se chama, mas o Santa Clara não pode continuar com esta média, por isso é que mudou o treinador. A equipa na minha opinião, tem bons elementos, mas é francamente pior do que da época passada, e portanto também está desesperada para conseguir manter-se na Primeira Liga. Faltam 39 pontos, André, e portanto tudo pode acontecer. É mais fácil, é verdade, com pontos sair de uma zona incómoda, é mais difícil para o Benfica, com pontos, mesmo com Fonha-Lipa, ganhar o campeonato. Muito bem, já vamos voltar a falar do Benfica, mas vamos também falar ainda das consequências do clássico. O Conselho de Disciplina abriu um processo disciplinar ao Futebol Clube do Porto devido ao comportamento dos apanha-bolas no jogo com o Sporting. Segundo o jornal Record, a ação antidesportiva foi reportada pelo árbitro Luís Godinho e pelos delegados da Liga, o que permitiu ao Conselho de Disciplina avançar com um processo ao Futebol Clube do Porto para apurar responsabilidades. Entre os incidentes reportados pelo Sporting e que o Clube de Alvalade pediu ao delegado para incluir no relatório está o desaparecimento de várias toalhas que pertenciam a Rui Silva, o ar-condicionado do balneário e as colunas de som que estavam também colocadas junto aos adeptos do Sporting. Pedro, parece que este processo disciplinar poderá culminar em algo mais do que aquelas famosas multas fofinhas, como o relevado? 500 euros, 1000, não é? Portanto, andará por aí. Vamos lá ver. O que saiu ontem do Conselho de Disciplina foram as coisas normais. Dentro da normalidade, o Porto vai ter que pagar 36.456 euros, deverá fazer aqui alguns recursos. De onde é que vêm estes 36.456 euros? Vem especialmente do lançamento de hastes de bandeiras para o relvado e daquelas 33 tochas, 33 engenhos que foram espoletados durante o decorrer da partida,
e, por consequência destes 36 mil, 6 mil são pelo facto do jogo ter estado 4 minutos parado, não sei se te recordas, na primeira parte, por causa dos engenhos pirotécnicos. E, portanto, tudo o que é queixas do Sporting, o relatório do árbitro Luís Godinho e dos delegados em relação aos apanha-bolas e outras queixas que possam ou não ter surgido, não fazem parte da normalidade da reunião do Conselho de Disciplina, que foi ontem comunicada às quintas-feiras, e, portanto, agora há processos que vão dar em multas e nada mais. Mas Pedro, parece que tem que haver algo mais, nem que seja da parte do Futebol Clube do Porto. Sei que o Porto tem vindo a justificar algumas das situações, a apelidar alguns episódios como absolutamente normais. Outro, por exemplo, o facto do Sporting ter encontrado a tal porta fechada e ter feito outro percurso, o Porto explica que é o procedimento normal. Mas são muitas situações juntas, esta dos apanha-bolas, a questão do balneário, da temperatura do balneário, até as toalhas do guarda-redes do Sporting. São muitas situações que nos remetem para tempos bem mais cinzentos do nosso futebol, ou se calhar fomos iludidos pelas cores que pareciam aparecer. Mas deve haver ou não uma justificação, porque eu acredito que até muitos adeptos do Futebol Clube do Porto não se devem rever neste tipo de práticas. André Vilas Boas, que prometeu um Porto diferente, não deve dizer qualquer coisa de forma oficial. Ele próprio. Quando foi o episódio da televisão do Fábio Veríssimo, ele disse que ia abrir um inquérito. Nós não sabemos o que é que redundou o inquérito. Não sei se te recordas da televisão que estava em loop e que não se podia desligar. Agora apareceu o ar-condicionado que não se podia desligar, mas que, segundo o Porto, reportou ao Record, na altura, uma fonte do Porto, era a temperatura que estava destinada e habitual para aquela zona. Não havia comandos para manusear para cima ou para baixo a temperatura do balneário. À tua pergunta, a resposta é sim. Tinham-nos iludido que tínhamos uma nova casta de dirigentes, e eu coloco no plural, uma nova casta de dirigentes, e que as coisas iam ser diferentes. O problema é o mesmo de há 10 anos, de há 20, principalmente há 10 e há 20, desde o surgimento da Liga dos Campeões Europeus e do número de equipas que Portugal coloca na Liga dos Campeões Europeus. E o problema é o dinheiro. E, portanto, todos eles sabem que há um que vai ficar a chuchar no dedo, a menos que façam tão bem que Portugal tenha no ranking uma equipa suplementar e ter 3 e não 2. E há uma que vai ficar a chuchar no dedo e, portanto, são muitos milhões de euros. É a diferença. Eu estava a fazer as contas. O Sporting, que já está nos oitavos da Liga dos Campeões, tem 67 milhões de euros. O Porto está nos oitavos da Liga Europa, tem 21 milhões de euros. Portanto, a diferença é muito grande. É um jogador ou não vender um jogador, ou dois, comprar 2 jogadores. E, portanto, a diferença é muito grande e é isso que está em causa. Agora, é verdade que nos venderam a ideia que havia uma nova casta de dirigentes e que ia ser tudo diferente. Nada mais enganoso. Está a ser tudo igual e eu não tenho boas notícias para os telespectadores. Acho que vai piorar até ao final da época, porque o que interessa é ganhar. Há hoje um artigo 1 ou 2 no Record muito interessantes que eu instigo os telespectadores do NAU a comprarem e a lerem sobre esta matéria. Ninguém é inocente dos 3 grandes sobre estes casos. Agora, Vilas Boas, um dia destes, vai ter que, se calhar, quem vai levar com a responsabilidade do diretor de campo. Vamos cá ilibar os miúdos, os apanha-bolas. O diretor de campo do Futebol Clube do Porto vai ser castigado e vai ter uma multa também.